Pessoal, vamos trabalhar aí na parte da gramática, nós estamos estudando as classes de palavras, então nós vamos estudar aqui o verbo na norma padrão. O verbo, gente, é muito importante porque de todas as classes de palavras, sem dúvida nenhuma, é o que é mais cobrado no Enem, nos vestibulares, nos concursos que a gente enfrenta pela vida, mas é o mais complexo também. Então vamos tomar muito cuidado. Nessa aula, pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês se recordem é o seguinte: nós temos três tempos verbais. Nós temos o pretérito, ou o passado, que é dividido em três formas: é o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Nós temos o presente e o futuro. O futuro que é dividido em duas formas também: futuro do presente e futuro do pretérito. Observa que nós estamos começando pela parte mais fácil da matéria, que é os tempos derivados do presente. Então, vamos aí na primeira linha e a gente vai destacar essa primeira linha. Destaque aí comigo. O presente do subjuntivo é formado do presente do indicativo, permutando a desinência o da primeira pessoa do singular. Então, vamos entender a regra gramatical, por favor. Primeira coisa, nós temos os modos do verbo. Nós temos três modos do verbo. Se vocês puderem, dê um sublinhado, um destaque ali para mim em presente do subjuntivo. O que quer dizer ali quando a gente fala o presente do subjuntivo e depois o presente do indicativo? Esses dois, eles são completamente diferentes. O presente do subjuntivo indica a incerteza. Se eu fizer isso, se eu estudasse, se eu fizesse, se eu cantasse, né? Aí, o presente do indicativo é o contrário, gente. O presente do indicativo, ele indica certeza. Então, observem bem, como que eu vou formar o presente do subjuntivo? Eu formo ele a partir do presente do indicativo. Quem não lembra, vamos lembrar o verbo cantar. Como é que fica o verbo cantar no presente do indicativo? Fica eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Por isso que tem ali, ó, olha o exemplo. Eu ando. Tá vendo o exemplo ali? Eu ando. Como é que fica no presente do subjuntivo? Que eu ande. Eu canto, que eu cante. Eu estudo, é certeza que eu estude. Olha lá os exemplos continuando. Eu vendo, que eu venda. Eu parto, que eu parta. Então vamos focar só ali no presente do verbo andar. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Aí na hora de transformar, dá uma olhada lá, ó. Por. Aí a gente segue aí, por favor, na sequência ali, ó, troque. Ando por ande. Como é que fica? Que eu ande, que tu andes, que ele ande, tá certo? Então, destaca o primeiro pontinho para mim, por favor. A gente vai trocar o i nos verbos em ar e destaca o pontinho segundo ali, o segundo pontinho. A gente vai substituir o a nos verbos em ir e ir. Então, vender e partir. Então, quando o verbo for cantar, que eu cante. Quando o verbo for vender, que eu venda. Quando o verbo for partir, que eu parta. Ok? Vamos para baixo agora, gente. Destaca ali para mim. Os verbos terminados em iar são regulares e conjugam-se, por exemplo, como confiar. Então, muito cuidado. Dá um destaque especial, por favor, em verbos terminados em iar. E a palavrinha regulares. Então, verbos terminados em iar são verbos regulares. Confiar. Como é que fica confiar no presente do indicativo? Eu confio, tu confias, ele confia, nós confiamos, beleza? Aí como é que fica no presente do subjuntivo? Que eu confie, que tu confies, que ele confie. Vamos para a linha de baixo. Lembrando, depois, com calma, à medida que a gente vai resolvendo questões, a gente vai ampliando e vai sabendo todos, tá certo? Vamos para a linha de baixo. Já os verbos terminados em ear conjugam-se, por exemplo, com passear. E aí é importante que vocês deem um destaque especial em verbos terminados em ear. Então, passear. Vamos ver como que sofrem a influência?
sofrem o acréscimo de uma vogal I nas formas risotônicas. Aí você vai dar um destaque para mim especial aí na palavrinha formas risotônicas. O que são formas risotônicas, gente? No estudo dos verbos, nós vamos ter que lidar com essas duas palavrinhas importantes, ó. Formas risotônicas e depois a gente vai estudar as formas arrisotônicas. O que são formas risotônicas? Riso vem de raiz. Então, as formas risotônicas são aquelas que a sílaba forte está dentro da raiz do verbo. E arrisotônicas são aquelas que a sílaba forte está fora da raiz do verbo. Então, vamos ver aí como é que fica o verbo passear, né? No presente do indicativo fica como, ó, eu passeio, tu passeias, ele passeia, nós passeamos, vós passeais e eles passeiam. No subjuntivo, ocorre a mesma irregularidade, gente. Então, observa ali. Se no presente do indicativo é eu passeio, certeza, como é que fica aí no subjuntivo? No presente do subjuntivo, fica como? Que eu passeie, que tu passeies, que ele passeie, que nós passeemos, que vós passeeis e que eles passeiem. Tá certo? Por enquanto, eu já vou adiantando para vocês, não dá para decorar essas formas assim. A gente só consegue decorar essas formas através de uma estratégia de memorização, que nós vamos trabalhar ainda na próxima aula, que é formar flashcards ou então cartõezinhos de memorização, tá certo? Seguindo aí do lado, pessoal, vamos do lado aí. Destaquem comigo ali. 5 verbos terminados em iar conjugam-se no presente do indicativo e do subjuntivo, como os terminados em ar. Então, a gente acabou de ver passear, não vimos? Agora, nós vamos ver 5 verbos terminados em ar que conjugam-se no presente do indicativo, presente do subjuntivo, do mesmo jeito. Então, vamos ver o verbo mediar. Como é que fica o presente do verbo mediar? Fica eu medeio, assim como eu passeio. Tá certo? Nós vimos ali, eu passeio, eu medeio, tu medeias, ele medeia, nós medeamos, vós medeais, eles medeiam, fechou o verbo. Como é que fica no presente do subjuntivo? Que eu medeie, que tu medeias, que ele medeie, que nós medeemos, que vós medeis, que eles medeiam. Verbo ansiar, gente, presta atenção no verbo ansiar. Como é que é o verbo ansiar no presente do indicativo? Eu anseio, tu anseias, ele anseia, nós, aí vem nós, anseemos, vós anseeis e assim segue. A mesma coisa, remediar, incendiar, odiar, tá certo? Agora vamos para o finalzinho aí, pessoal, destaca aí para mim o finalzinho. Há uma diferença nítida entre o uso do imperativo, e aí eu gostaria que vocês dessem um destaque aí no uso do imperativo, porque lembra que no comecinho da aula eu falei? Nós temos 3 modos verbais. Modo indicativo, palavra-chave, certeza. Toda vez que eu uso o modo indicativo numa frase, eu tenho certeza do que está sendo enunciado. Modo subjuntivo, incerteza, né? Então, no modo indicativo, eu digo, eu estudo, é certeza, é uma atitude que eu estou tomando, eu estou fazendo. Agora, no modo subjuntivo, se eu estudasse, então não é uma atitude certa, é uma atitude incerta. E o modo imperativo, gente, é ordem, conselho, é muito usado nos textos de propaganda. Então, por exemplo, compre aqui, faça isso, faça aquilo. É muito usado também, já caiu no Enem, no horóscopo, que é um tipo de texto que dá ordem sobre determinados valores, né? Então, seguindo aí, por favor, continuando. Uso do imperativo em situações informais e em situações formais. A mistura de tratamento em segunda pessoa, tu, e terceira pessoa, você, lembra que eu expliquei isso aqui quando a gente trabalhou os pronomes. O você, gente, apesar de ser indicativo da segunda pessoa lá nos primórdios da língua portuguesa, o você foi caindo de ordem até indicar. Hoje em dia, o você equivale a ele e ela, terceira pessoa. É comum em variedades populares ou mesmo em variedade culta informal. Vamos ver o exemplo? Informal.
olha aí como que informalmente se fala. Vem para a caixa você também. Só que observa, normalmente esse informal é usado em propagandas, que foi o caso dessa frase que já caiu em Enem vestibular. O correto formal dessa frase na língua portuguesa seria: vem para a caixa tu também. Seria um regionalismo, essa propaganda ia caber só lá no Rio Grande do Sul. Ou venha para a caixa você também. O que aconteceu? Perdeu a musicalidade. Como é uma propaganda, tem que ter musicalidade. Então, aqui no caso, a propaganda fez o quê? Ela sacrificou a formalidade para que tivesse musicalidade. Tá certo, pessoal? Então, é uma matéria curta, mas uma matéria bem complexa, e ela vai tendo complementos que a gente vai ter que estudar muito, porque verbos, como eu disse para vocês, cai sempre em todas as questões que a gente encontra por aí.